Vamos abrir a Bíblia então no Apocalipse 14. Na semana passada, nós vimos, né, os primeiros 5 versículos, né, onde abordamos a questão do arrebatamento. Tá? Esse livro de Apocalipse 14 mostra para nós aqui um resumo, né, praticamente, do que vai estar acontecendo no tempo da grande tribulação. Então, hoje nós vamos tentar, tá, fechar esse capítulo 14, dos versículos 6 até o 20, né? E aí a gente vai lendo e nós vamos trazendo aqui algumas considerações, né, algumas notas, comentários, né, sobre que nós entendermos ser, né, a explicação mais próxima, né, desse livro de Apocalipse. Então, o quadro, né, para os irmãos saberem, né, esse livro esse capítulo 14 mostra para nós um resumo, né, dos 3 anos e meio que vai ter esse período, esse tempo de grande tribulação, onde semana passada vimos sobre o arrebatamento dos vencedores, né, esse grupo seleto, né, que aqui foi chamado de primícias. Eles foram arrebatados não para o celeiro, como nós veremos no estudo de hoje, né, que o arrebatamento da colheita vai para o celeiro, mas o arrebatamento das primícias vai diretamente para o trono, para a casa de Deus. Então vimos isso na semana passada. E aí hoje vamos então prosseguir, né, falando das coisas que se seguem ao arrebatamento das primícias. Aqui no capítulo 14, versículos 6 até o 13, nós temos 4 vozes, 3 delas, né, falando aqui de anjos, né, que estão falando. Então, aqui mostra uma cena de eventos que vão suceder logo após o arrebatamento, então, das primícias. E aqui já no versículo 6, né, versículo 6, vemos o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, queridos irmãos, após o arrebatamento das primícias, haverá um evangelho, né, revelado aqui, né, um evangelho que vai ser pregado, e ele é revelado aqui como sendo um evangelho eterno, né? Hoje, o tema de hoje é falar sobre o arrebatamento da colheita e o arrebatamento da espiga, né? Mas é muito importante a gente entender aqui esse contexto, né? Que primeiramente há aqui que nós entendemos ser um arrebatamento, né, dos vencedores, né, dos que amadureceram antes. Então, após esse arrebatamento das primícias, né, que é um grupo, a minoria dos cristãos, aí vai ter um grupo que fica, né, que é a maioria dos cristãos, e esse grupo conhece somente o evangelho da graça, né? Não sabem que na economia de Deus, Deus já reservou um evangelho eterno que será proclamado durante o tempo da grande tribulação, né? De acordo com Mateus 24, 21, fala que esse tempo de grande tribulação nunca houve e nunca haverá um tempo igual como esse tempo, né? Que é uma profecia que vai acontecer aqui na Terra. Então, esse evangelho eterno que está sendo pregado aqui por um anjo, ele difere, né, do evangelho da graça. O evangelho da graça, ele é pregado na era da igreja, né, de acordo com Atos, capítulo 20, versículo 24. Ali Paulo fala que Deus o comissionou para poder pregar o evangelho da graça de Deus. Então, esse evangelho da graça tem como conteúdo principal o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus, né? Esse é um conteúdo básico do Evangelho da Graça, né? Vocês encontram isso no livro de Atos, capítulo 20, versículo 21, 3 versículos antes de Paulo falar, né, que ele recebeu do Senhor o ministério, né, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. 3 versículos antes, ele fala assim, né, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus
e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é o conteúdo do Evangelho da Graça. E somente o homem é privilegiado para poder pregar o Evangelho da Graça na terra hoje. Um exemplo disso está lá em Atos capítulo 10, versículos 3 ao 6, quando Cornélio ele tem uma visão, um sonho, né, ali, onde um anjo fala, né, para ele que Pedro, né, tinha sido separado para poder ir até Cornélio e pregar o evangelho para ele. Então, o anjo não podia pregar o evangelho para Cornélio, mas Pedro foi separado, né, por Deus para ser enviado para ir até os romanos, né, pregar ali o evangelho. Então, o evangelho da graça, apenas o homem pode pregar, mas esse evangelho eterno que vai ser pregado no tempo da grande tribulação, será pregado pelos anjos, né? Então, não haverá mais, os homens não vão poder pregar o evangelho, aí vai ser os anjos, as dispensações mudaram, né, aqui. Então, o evangelho do eterno, né, não será pregado por homens na terra, mas por um anjo no meio do céu ao final desta era, né? Então, aqui é uma prova de que a dispensação da graça já terá concluído. A dispensação da lei, que precede a dispensação da graça, vai de Moisés, né, até Cristo, né? E aí, em Cristo, né, então, começa a dispensação da graça, mas essa dispensação da graça aqui já terminou, irmãos, né? Deus lida com o povo de Israel novamente com a maneira antiga, né? E aqui esse anjo, então, ele é comissionado para pregar, não mais a redenção, mas a criação, né? A criação. No versículo 7 ele fala, né? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, né? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A ordem aqui é de adorar a Deus como Criador, em contraste, claro, né, aqui no capítulo 14 e 13, né, com a adoração que está tendo do anticristo e da sua imagem, né? No versículo 9, fala ali dos que adoram a besta e a sua imagem, mas vai haver um anjo no tempo da grande tribulação que vai ensinar as pessoas a adorar a Deus como Criador, né? A ordem aqui é de temer a Deus e dar-lhe glória a Deus, né? Se contrapõe às ameaças que vêm da parte do anticristo, né? Para qualquer pessoa que não queira adorá-lo durante o tempo da grande tribulação. Então, esse anjo fala, temei a Deus e não ao anticristo. Dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Você vê, irmãos, que aqui não tem nada a ver com coisa de redenção, apenas mostra Deus no aspecto de Criador. Versículo 8, nós temos ali uma segunda voz, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, né, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, esse versículo 8, irmãos, aqui nós vamos ver no capítulo 17 mais detalhes, né? Mas quando o anticristo, aqui está falando a queda da Babilônia religiosa, né? A queda da Igreja Católica. Quando o anticristo ele quebrar a aliança com Israel no meio da última semana, isso aqui vai marcar então o início da grande tribulação. Essa frase caiu a grande Babilônia está no capítulo 17, versículo 16, né? Eu convido vocês a lerem. Apocalipse 17, 16, né? Nós vamos estudar isso mais para frente, mas aqui fala assim, ó, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Vai ter uma perseguição, né, contra os cristãos ali da igreja católica, né? Então, o anticristo ele vai destruir toda religião da terra, né? Quero mostrar alguns versículos, né? Daniel, capítulo 9. Mas vocês veem que antes disso acontecer, já terá acontecido o arrebatamento das primícias. Daniel, capítulo 9, versículo 27.
ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora, capítulo 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. São alguns versículos, irmãos, que mostram que ele vai acabar com toda religião. Por isso fala, caiu a grande Babilônia. E aqui é o sistema religioso de Roma. É a Roma religiosa, né? Tem também a Roma material, mas essa grande Babilônia aqui, claro, por quê? Porque Roma, né, de acordo com a visão de Daniel capítulo 2, ela faz parte daquela estátua, né? Então, aqui, irmãos, Roma está ligado àquela quarta besta, né, de Daniel capítulo 7, apenas são 4 bestas. Só que essa quarta besta é Roma, que ela estava dormindo, né, ela ressuscita, mas tem Roma nos seus vários aspectos, material, né, espiritual, a Roma religiosa, a Roma física também. Então, o anticristo, aqui, né, por que fala caiu a grande Babilônia? Porque o anticristo, ele vai se exaltar, né, nesse tempo dos últimos 3 anos e meio, ele vai se exaltar acima de todos os deuses, e ele vai compelir a todas as pessoas do mundo a adorá-lo a ele como um Deus. Eu quero ler alguns versículos, né, mostrando isso ali. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Por isso que essa queda da Babilônia aqui, irmãos, é a queda da Babilônia religiosa, né? Encontraram aí Daniel, capítulo 8, versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que é o anticristo, né? Roma. E se tornou muito forte para o sul, né? Que seria a Grécia, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Agora, capítulo 11, versículo 36, fala assim, ó, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem a um desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Está vendo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Aqui na metade dos 3 anos e meio, então ele vai quebrar a aliança aí com a religião, e ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se nos santuários de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está vendo? Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. E adorarão o dragão, porque deu sua autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Né? Apocalipse 13, versículo 12. Né? Aqui a outra besta, exerce toda a autoridade sobre a primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Está vendo aqui, irmão? Versículo 14, mesma coisa, né? Fala da adoração ao anticristo. Versículo 15, né? Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, nessa época, irmãos, da grande tribulação, o anticristo vai destruir a Babilônia religiosa, que é a Igreja Católica romana, né? Apóstata. Né? Então,
Nós vamos ver mais detalhes ainda no capítulo 17, né? Mas já de uma maneira panorâmica, estou mostrando isso aí, como que o anticristo vai se levantar, né? Prosseguindo aqui, né? Então, assim, então, a Babilônia religiosa vai cair no início da grande tribulação, ao passo que a Babilônia material cai depois da grande tribulação, no final, né? Isso está no Apocalipse 18, versículo 2, né? A gente vai ver isso mais na frente, sobre a queda da Babilônia material, né? Versículo 9, né? Apocalipse 14, versículo 9. Então, nós temos aqui, já vimos, o anjo pregando o evangelho eterno, né? Para todas as nações, tribos, línguas e povos, né? Sobre a terra. Temos a queda da Igreja Católica. E a terceira voz seguiu-se a estes outro anjo, né? Então, vai ser em Roma, né? Roma vai ser o centro ali onde o anticristo mais forte vai reinar, né? Até vê no mapa mundi, né? Que na parte da Europa tem aquele desenho de um dragão, né? E a Itália, né? Tem a formato de uma língua, né? Porque é ali que o dragão vai ter o falar forte ali do anticristo, né? O Império Romano, essa vai ser a capital, Roma, né? O Império Romano vai ressurgir novamente, né? E aí a terceira voz seguiu-se a este outro anjo, terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, então essa terceira voz é uma advertência, né, aqui, para aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca, né? São aquelas pessoas que atuam de acordo com a palavra da besta, né, com relação ali a seu sistema econômico, né, que finalmente vai se enfrentar ao juízo de Deus, né? A gente vê, irmãos, que o nosso mundo ele valoriza muito o dinheiro, o poder, né, a posição, o prazer, valoriza muito mais isso do que a direção de Deus, né? E para conseguir o que o mundo valoriza, né? Porque o mundo valoriza essas coisas, muitas pessoas negam a Deus e violam os princípios cristãos. Então aqui vemos gente negando a Deus, né? E se amoldando esse mundo, né? Para poder prosseguir na parte econômica, né? Na parte da existência delas, da economia. E aí versículo 10 fala também: esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, esse grupo de pessoas vão beber o cálice da ira de Deus. Aí, como versículos relacionados, tem o Salmo 75, né? E Isaías 51, 17, né? Se os irmãos quiserem anotar, ler depois, né? O Salmo 75 e o Isaías 51, 17. E aqui fala que essas pessoas vão ser atormentadas com fogo e enxofre, né? No lago de fogo. Irmãos, esse aqui é o resultado final do pecado, né? Que é a separação eterna de Deus. Todos aqueles que adorem a besta e recebam sua marca vão ser separados eternamente de Deus, né? E fala que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem. Então, irmãos, esse lugar, o lago de fogo, nesse lugar já não há lugar para arrependimento, né? Essa joia que nós temos hoje do arrependimento, né? A gente poder se arrepender, mudar de vida, nesse tempo não vai existir mais, né? Não há mais lugar para arrependimento, né? Apenas dor, né? Dor que vem de dentro. É esse lago de fogo, irmãos, né? É a cólera de Deus sofrendo eternamente os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu
nome. Muitos cristãos apóstatas, né, vão fazer isso, né? Mas aqui, versículo 12, né, aí o encorajamento é: aqui está a perseverança dos santos, né? São aqueles que ficaram para a grande tribulação, os santos, né? Aqui é uma palavra para estimular o povo de Deus a permanecer firmes em meio a cada prova, né? Em meio a cada sofrimento que eles vão passar. E o segredo aqui para permanecer firmes é confiar em Deus, obedecer ao Senhor, né? Crer na palavra do Senhor, porque aí essas pessoas que perseveram, eles vão ser os vencedores tardios, né? Eles vão ser arrebatados aqui no versículo 14, né? O arrebatamento da colheita. Nós temos os que guardam os mandamentos de Deus, que pode ser aqui uma referência também aos judeus, né? Aos judeus zelosos, e também a fé em Jesus, né? A quarta voz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, né? Felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, tá vendo, né? Tem a quebra da aliança, né, do anticristo com a religião. Aí vem a imposição, né, da adoração da marca da besta, né, da imagem da besta. E agora vem a perseguição, né? Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que morrem no Senhor? Por não receberem a marca da besta, né? Quem nós colocava essa marca, irmãos, esse chip, ou seja o que for, vai ser morto, torturado, né? Vai sofrer. Aqui fala assim: diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharão. Esses bem-aventurados os mortos aqui são os que aparecem no Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, aqueles que ficarem na grande tribulação ainda terão chances de serem vencedores, só que eles vão passar pela grande tribulação, que a gente vai ver aqui na colheita, né? Que a grande tribulação é o meio que Deus usa para amadurecer os cristãos que ficaram, e eles vão ser os decapitados, entrarão no reino, de uma maneira de dizer, né? Assim, com as cabeças nas mãos, né? Sem cabeça, né? Porque eles perderam a cabeça. E no Apocalipse 15, que a gente vai ver na semana que vem, fala dos vencedores da besta, né? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, a Bíblia cita, né, os vencedores e também os vencedores da besta. Os vencedores somente são os que vencem hoje, né? Que vencerão a Satanás, como já estudamos no capítulo 12, né? Com sangue, com a palavra, né? Negando a vida da alma. E também tem os vencedores da besta, né? Os vencedores da besta. Então, santos, esses vão ser aqui, né? Bem-aventurados os mortos. São aqui os mártires no tempo da grande tribulação. E agora, se entramos, né, no assunto, no 14, e aqui, como eu tinha falado, né, que esse Apocalipse 14 é um resumo, um quadro, né, uma visão panorâmica desses 3 anos e meio, né, arrebatamento das primícias, aí logo vem a pregação do Evangelho eterno, né, a quebra da aliança, né, do sistema da Babilônia religiosa, né, ela cai, e aí vem a imposição da marca da besta, a perseguição contra os cristãos, durante esse tempo ali de 3 anos e meio. E você vê que a igreja não prega o evangelho porque vai ser proibido, né? E aí, então, vem o arrebatamento no final da grande tribulação. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Santos, então aqui vemos a vinda pública de Jesus, né?
comparado aqui a umas ceifas, né? A ceifa será a colheita do povo de Deus, mas na frente vamos ver o lagar, que será a colheita dos malfeitores, versículo 17 ao 20, né? Então, Jesus aqui vem como filho do homem. Essa porção do Apocalipse 14 e 15, fala da colheita de todas as almas, né, cristãs, no tempo do fim da grande tribulação, é a colheita do trigo. E trigo na Bíblia, ela aparece, né, é uma figura dos crentes, dos cristãos. Vamos ler alguns versículos, né, onde aparece essa palavra, Mateus 13, versículo 30. Mateus 13, versículo 30. E fala, deixai-os crescer juntos até a colheita, tá vendo? A colheita. E no tempo da colheita, que é o tempo de Apocalipse 14, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Tá vendo, irmãos? As primícias não vão para o celeiro, as primícias vão para o templo, né? Está lá em Levítico 23 e Êxodo 23 e Êxodo 34, né? Que já vimos na semana passada. As primícias para o templo, para a casa de Deus, né? Para o terceiro céu, para o trono. Mas a colheita, né? Que é o arrebatamento da maioria, é para o celeiro. O celeiro ficava na metade do caminho, né? Entre o templo, né? E a messe, né? Então, que aqui seria entre o trono de Deus e a terra, as nuvens, né? O arrebatamento aqui tem as nuvens, né? Muito interessante, irmãos. Então, versículo 39, fala assim, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. No arrebatamento do final da grande tribulação, Deus manda os anjos para levar arrebatar as pessoas, né? No arrebatamento do filho varão não há menção de anjos, né, que vem buscar, apenas fala do arrebatamento, mas nesse arrebatamento aqui Deus manda os anjos, né, a tirar as pessoas do mundo, né, tirar a elas do que vai acontecer agora. Então, Jesus aqui, tem um outro versículo, Mateus 24, 30, Mateus 24, capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, não é envolto, mas é sobre as nuvens, do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui há esse arrebatamento, né, no fim da grande tribulação, e os irmãos percebem que todo mundo vai ver a Jesus, né? Ele vem do céu e todos vão vê-lo. É muito interessante isso aqui, irmãos. Todos vão vê-lo. Então, prosseguindo aqui, fala que ele tem na cabeça uma coroa de ouro, né? Coroa aqui na Bíblia é símbolo de autoridade, né? De realeza, de governo, de autoridade, de vitória, né? Então, ele vem com essa coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Coroa também significa galardão, né? E a foice aqui, né? Essa foice afiada, vai ser para poder dividir, né? O falso do verdadeiro. Ele vai despedaçar aquilo que é falso, uma divisão, né? Vai cortar aqui, separar o falso do verdadeiro. Então, santos, esse filho do homem, né? Jesus como homem, né? Ele vem, né, com uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, irmãos, a grande tribulação, né, será essa luz forte que Deus vai utilizar para poder amadurecer o seu povo, né, aqui na terra.
Deus vai poder amadurecer todos os santos, né, que não amadureceram, né, na vida da igreja, na vida cristã, né, que não estavam prontos, agora vão estar prontos. Fala, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, aqui uma figura dessa seara representa o povo de Deus. Essa palavra seara sempre é dito, né, por Jesus para se referir, então, ao povo de Deus, né, assim como é mencionado também em Mateus 9, né, quando fala assim, então, versículo 37, se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, aqui nós temos o arrebatamento da seara de Deus, né? A seara do Senhor que agora já, irmãos, amadureceu. Então, vem um outro anjo com uma ordem de Deus Pai, né, para que Cristo, então, venha a arrebatar, né, passar a sua foice na terra. E a ceifa da mesa, irmãos, depende de seu próprio amadurecimento, né? Aqueles que amadurecem mais rápido, né, mais cedo, serão as primícias. E a maioria, né, os que amadurecem mais tarde, serão a messe. Então, quando a messe, né, que é a maioria da colheita, amadurecia, ela era levada, então, né, no livro de Êxodo, para dentro do celeiro, né, entre a seara, né, e a casa da fazenda. E aí, com isso, né, a gente vê que as primícias serão levadas para dentro da casa de Deus, né, no terceiro céu, no santuário, no céu, né? E que é o Monte Sião, né, que a gente viu ali no Apocalipse 14:1, no Monte Sião, nos céus, e a messe vai ser levada para o ar, né, para o ar. Então aqui fala, passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. E aqui, santos, a princípio, irmãos, aqui nós temos os dois arrebatamentos, né, que na nossa linha teológica, poucos veem, né, que haverá dois arrebatamentos, né, um antes, né, da grande tribulação para os vencedores e outros depois, né, para os vencedores tardios, né, que a igreja, né, o arrebatamento da igreja, da mulher, né, que ficou aqui na terra, no Apocalipse 12, né, e Deus lhe prepara um lugar para que ela fique por 3 anos e meio. E depois, essa mulher, então, está pronta para subir. Mas aí tem um detalhe que eu tinha comentado com vocês sobre que ainda poderia ficar a respiga, né? O que nós temos a dizer sobre isso, né? Sobre esse arrebatamento da respiga. É porque, assim, irmãos, isso aqui é uma interpretação que os irmãos, né? Principalmente o irmão Lee, né? No estudo vida aqui, né? De Apocalipse, ele aborda bem, né? Esse assunto. Mas nós não podemos bater martelo disso, né? Ser dogmático ou falar que vai ser assim, porque o livro de Apocalipse é muito difícil, né? Então, os irmãos têm que fazer seus próprios estudos, né? A gente coloca aqui alguns versículos e vocês têm que levar diante do Senhor, né? Diante do Senhor, se é isso mesmo, né? Mas veja só, no Apocalipse 16, quando vai ter as 7 taças, né? Lá no capítulo 16, versículo 15, ele fala assim, né? Eis que venho como vem o ladrão, né? Jesus falando, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse versículo ele é extraído de um contexto aqui, no sexto flagelo, onde fala, né, da sexta taça, que ela é derramada sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, né, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, né, do Oriente, e então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, mostrando que eles só atuam na terra agora, né? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui, do nada, irmãos, do nada, no meio de um contexto que está falando do Armagedão, fala esse versículo, né? Eis que venha como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, né? E guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha.
aí volta de novo, né, a cena, porque tem um parênteses aqui, né? Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E nós vamos estudar, né, sobre a batalha do Armagedon com bastantes detalhes, né, mais para frente. Mas o curioso aqui, o interessante, irmãos, nós podemos ter duas interpretações, tá, para essa porção aqui. Ou, de fato, é apenas uma porção que também está se referindo ao arrebatamento da colheita, né, no tempo da grande tribulação, né, antes da batalha do Armagedon, né, que o Senhor vem como ladrão, né, ou seja, eles também não sabem, né, o momento que o Senhor vai vir. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, pode ser isso, irmãos, que seja o mesmo versículo, do mesmo arrebatamento da colheita, porém, na Bíblia, tem uns versículos, irmãos, que nos deixam entender que depois da colheita haverá uma respiga, né? Um levantamento de uma respiga. Então, nós podemos, claro, né? Isso aqui eu não estou afirmando que é assim, mas eu estou abrindo aqui para estudo aí dos irmãos, né? Vocês considerarem isso. Mas algumas palavras aqui repetem no próprio livro de Apocalipse. Por exemplo, né? Veio como ladrão de noite. Então, eu vou entender aqui que é para as respigas deixadas na terra depois do arrebatamento da colheita. Essa palavra, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, é o que ele disse para a igreja em Sardes. Esse versículo, eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, nas 7 igrejas de Apocalipse, né? As últimas 4 são as que vão permanecer até a volta do Senhor. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por quê? Porque essas últimas 4 igrejas, né, que é a Igreja Católica, o protestantismo, né, o que nós entendemos ser a vida da igreja, né, o amor fraternal, e por último a Igreja Moderna, né, que é aquela igreja que virou hoje. Então esses 4 tipos de igrejas vão permanecer na volta do Senhor, e também todas essas 4 igrejas têm versículos que fala da volta do Senhor, né? Fala assim, ser celoso, guarda o que tens, até que eu venha e tal, quando eu voltar. Então, essas 4 últimas igrejas falam da vinda de Cristo, né? Então, essa palavra aqui, Jesus falou para a igreja em Sardes, né? Que são pessoas, Apocalipse 3, versículo 3, para assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti. Então, tomando, irmãos, alguns princípios espirituais que a gente usa, né, para interpretar a Bíblia, é provável que, irmãos, na condição de Sardes, né, aqueles que têm nome de que vive, mas que estavam mortos, né, esses, né, fala assim, né, que vem como ladrão, esses ainda tenham ficado, né, ainda não foram arrebatados com a colheita, que vai ser o arrebatamento no final, né, da grande tribulação, bem próximo aí da batalha do Armagedon, e ainda o Senhor está dando mais uma chance para eles, né, os que estão na condição de Sardes, né, os que estão aí nos grupos cristãos, né, e também os que estão nessa condição de que tem nome de que vive, né, mas está morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, por isso que ele ficou, né, porque Deus não achou íntegras as suas obras. Lembra-te do que tem recebido, né, e ouvido, né, eles são pessoas que conheceram a palavra, né, e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Tá vendo, irmão? Estou tentando se ligar às mesmas palavras, né, esse é um princípio de hermenêutica, né, para interpretar a Bíblia. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestidura branca. Então, em Sardes tem vencedores, né? Tem vencedores tardios e ainda tem respiga aqui em Sardes. Outra frase aqui, irmãos, também fala assim, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. Agora, para que não ande nu, onde é que aparece essa palavra nas 7 igrejas? Na igreja Laodiceia, né? Apocalipse capítulo 3,
versículo 17 e 18. Pois tu dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas, de novo, né? A mesma palavra que aparece em Sardes, aparece lá nas espigas, né? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez. Tá vendo? E como é que fala no Apocalipse 14? Lá fala o seguinte, Apocalipse 16 fala, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. Uma igreja na Odisseia, ela não é arrebatada, né, na grande maioria, né, porque ela tem essa condição de andar nu, né, e é uma questão de vergonha, nem não seja a sua vergonha, não se veja, não seja exposta, né. Então ali é uma referência a os irmãos que estão na condição de Laodiceia, os mornos, né? Os mornos. E ainda o Senhor querendo que ainda eles se salvem. Tem uma palavra final, né? E ainda tem os de Tiatira, os católicos, né? No Apocalipse 3, Apocalipse 2, né? Versículo 19, 21 ao 24. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, que é a palavra que aparece lá também, né? Apocalipse 14, sobre ser perseverante. E aí fala-se, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Versículo 21, dei tempo para que se arrependa. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, muitos que têm ídolos, mesmo na grande tribulação, não querem se arrepender. Mas Deus lhe dá tempo para que se arrependam. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, tá vendo? Dá para ver que eles vão passar em grande tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo suas obras. Digo todavia a vosotros, os demais de Tiatira, quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. E as coisas profundas de Satanás, as doutrinas profundas aqui, irmãos, também é exposto aqui no tempo do anticristo. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, uma volta para alguns irmãos que estão na condição de Sardes, Laodiceia e Tiatira. Filadélfia não aparece porque todos os de Filadélfia, irmãos, serão arrebatados, né? Todos eles, no Apocalipse 3. É a única igreja, irmãos, aqui das 7, que os que estão nessa condição, Deus é a única igreja que guardar da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmão, que hora da aprovação é essa que vai vir sobre o mundo inteiro? Né? Aqui não fala te guardarei na hora da aprovação. Aqui fala te guardarei da aprovação. Né? Te guardarei na hora da aprovação ou da hora na aprovação. Aqui é da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, irmãos, se não vivemos a realidade da vida da igreja, nós seremos vencedores. Não haverá arrebatamento de colheita nem de espigas, né? Voltando então ao Apocalipse 16, 15, né? Venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, há um princípio na Bíblia que depois da colheita vem o arrebatamento das espigas. Eu quero ler alguns versículos, né? Já estamos concluindo aqui em 5 minutos, né? Encerrar com essa parte aqui das espigas. Talvez a gente volte a falar alguma coisa quando a gente chegar no Apocalipse 16, né? A gente fala alguma coisa a mais. Mas vamos lá, então, vamos ler alguns versículos aqui sobre as espigas, né? Vamos para Levítico 9, Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10. Quando, porém, cegar essa messe, que agora nós entendemos que é uma figura do arrebatamento da colheita, né? Quando também cegar essa messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás
totalmente, né? Nem as espigas caídas colherás da tua messe. Tá vendo, irmãos? Diz que houve alguns que ficaram para trás. Deus fala, olha, né? Não levantes, né? Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixa-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, aqui vemos que depois da cega, né, vem aqui, depois da colheita, as espigas. Levítico, agora capítulo 23, versículo 22. Levítico 23, 22. Quando cegardes a messe, né, a colheita da vossa terra, né, quando ceifares, né, a messe, a colheita da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, aqueles que estão mais distantes, né? Mas aqueles que estão mais distantes ainda no tempo da grande tribulação. Nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, ou seja, para que outros a levantem depois, ou seja, arrebatamento, né? Levantamento aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 24, versículo 19. Deuteronômio 24, versículo 19. Quando no teu campo, que o campo é uma figura do mundo, né? Mateus 13:38 fala, confirma isso, né? Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo, né? Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Então, dá a entender, irmãos, que depois do arrebatamento da cega, tem uns que ficaram para trás ainda, né? Que é um feixe de espigas. Essa questão de feixe, né? Feixe é utilizado para se referir também ao povo de Deus. Se vocês lembram aquela parte de Gênesis 37, né? Quando José teve aquele sonho, Gênesis 37, versículo 5, teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Por isso disse, rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo. O campo é o mundo, os feixes são, né, aqui os cristãos que Deus está juntando. Atávamos feixes. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. O feixe era ele, José, né, faz parte do povo de Deus. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então, feixes são pessoas. Está vendo, irmãos? Feixes, pessoas. Um feixe de espigas também está relacionado aqui a pessoas. É um punhadinho de gente que vai ficar, né? Mas parece, irmão, parece, né? Eu não estou afirmando nada aqui, mas que depois da colheita ainda restará um punhadinho de gente que não foi, e Deus ainda nas suas infinita misericórdia, né, ele vai ainda fazer um arranjo para que eles venham se arrepender e sejam também vencedores. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Bom, irmãos, é isso aí, né? E essa parte final, né, dos versículos 17 ao 20, a vindima, aqui é a colheita de uvas. Então, vou fazer assim, eu vou deixar essa parte final, né, para a próxima semana, né? Eu vou comentar ela bem panorâmica mesmo, e a gente já vai entrar no capítulo 15, né, nos 7 flagelos, nas 7 taças ali da ira de Deus, e sobre os vencedores da besta, o mar de vidro, né, e vamos então ver mais cenas no céu, né? Tá bom? A vindima aqui praticamente é a colheita das uvas, né, que é a volta de Deus, de Cristo, né, pisando aqui esse lagar, que é o grande lagar da cólera de Deus, né? Deus vai pisar as nações, né? Deus vai destruir esse exército, esse império, o anticristo, seu exército na batalha de Armagedon, né? Amém, irmãos? Finalizamos aqui. Ainda temos alguns minutos para a gente compartilhar. Se irmãos tiverem perguntas também. Amém? Então, Jesus é o Senhor. Aleluia.